Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma noite de bênção e de vitória em que o Senhor tem nos concedido, e eu quero trazer aqui ao coração dos nossos irmãos uma meditação na palavra de Jesus no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, 2 Crônicas 29, o verso 1 e o verso 2, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Meus irmãos, eu estava meditando agora na história deste homem tão importante para o reinado, para o percurso da história dos reis de Israel, e eu estava observando, e você também pode conferir na sua Bíblia, o quanto Deus foi bom com este homem e o quanto no início da sua carreira, no início da sua jornada, no início da sua caminhada, do seu reinado, este homem, ele fez o que agrada aos olhos do Senhor. O texto, tanto de Crônicas quanto de Reis, vai nos ilustrar, vai nos deixar claro que este homem, ele nasce em uma família completamente desestruturada espiritualmente falando. Ele é filho do rei Acás, e a Bíblia diz que o seu pai faz o que era mal aos olhos do Senhor, de modo que o seu pai morre e esse moço, Ezequias, ele assume o trono. E digamos que, conforme muitas pessoas por aí fora dizem, que as pessoas são produto do meio em que elas nascem, em que elas convivem, que muito do comportamento do ser humano está relacionado com as circunstâncias em que ele foi criado, a cultura com que ele vive. Se nós partirmos desse princípio, nós poderíamos cravar aqui que esse rei Ezequias seria um péssimo rei, porque o seu pai foi um péssimo rei, né? No entanto, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse rei Ezequias, ele age diferente do seu pai. Esse rei Ezequias, ele inicia o seu reinado e faz o que era reto aos olhos do Senhor. Além do que, esse homem, ele propõe uma reforma para o povo, ele traz ao povo um despertamento espiritual. A Bíblia vai dizer que ele restabelece o culto ao Senhor, ele se apega ao Deus de Israel, ao Deus de Davi. A Bíblia vai dizer que este homem, ele reaproxima ao povo, a nação de Judá, do Senhor, o Deus deles. A Bíblia vai dizer que este homem, ele celebra uma grande Páscoa, ele sacrifica ao Senhor. A Bíblia vai dizer que mesmo diante de ameaças de reinados de outros povos, este homem, ele confia no Deus de Israel, ele acredita no Deus de Israel. O texto vai nos dizer que esse rei, ele purifica o templo do Senhor, ele deposita inteiramente a confiança dele em Deus. E nós, no momento em que nós vivemos, na circunstância em que nós estamos passando, nós também somos levados a pensar se nós ainda continuamos a confiar no nosso Deus, se nós ainda permanecemos em acreditar que Ele é o único que pode nos socorrer, que Ele é o único que pode nos livrar, que Ele é o único que pode nos ajudar. Este rei, ele assume o trono e ele coloca como princípio o culto e a adoração a Deus. Mesmo diante de assumir um trono em crise que vinha como herança do seu pai, um trono em ameaça que vinha como herança do seu pai, a Bíblia vai dizer que Ezequias assume o trono, oferece sacrifícios, restabelece o culto, restabelece a adoração ao Senhor, porque o principal objetivo de Ezequias era priorizar a Deus, era colocar o Senhor em primeiro lugar. E a pergunta para nós hoje, nesse dia, nesse momento é: será que diante de crises, será que diante de um novo projeto, de um novo trabalho, nós também
temos priorizado ao nosso Deus, nós também temos colocado o Senhor em primeiro lugar, nós também temos restabelecido as alianças com o Senhor. Meus irmãos, momentos de crise, momentos de dificuldade, meus irmãos, momentos em que nós muitas vezes nos deparamos com barreiras, com obstáculos, são normais na vida de todo crente, na vida de todo cristão, na vida de todo ser humano. No entanto, a reflexão que fica para nós nesta noite é: será que nós temos agido como o rei Ezequias, que foi um homem que assim que ele inicia o projeto de se tornar um rei, assim que ele assume o trono, este homem toma como primeira medida não fortalecer o exército, não construir armas, mas ele toma como primeira iniciativa restabelecer o culto ao Senhor. Está aqui o texto, 2 Crônicas 29, diz que ele trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais, e tirai do santuário a imundícia. 2 Crônicas 29, o verso 5. Este homem ele coloca como pensamento principal, como prioridade em sua vida, purificar o templo do Senhor. Ora, meus irmãos, pela Bíblia Sagrada, pelo Novo Testamento, nós já aprendemos e sabemos que o templo, o santuário de Deus, qual é? Somos nós. Você é o santuário de Deus, eu sou o santuário de Deus. E diante do cenário em que nós estamos vivendo, diante da situação em que nós estamos convivendo, o que Deus ele exige, o que Deus ele requer de cada um de nós, o que Deus requer de mim e de você, é que nós possamos tirar também do nosso santuário a imundícia, que nós possamos tirar também das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta de Deus. E o texto de Isaías 59 deixa muito claro que o que faz divisão entre nós e o nosso Deus são as nossas transgressões, são os nossos pecados, são as nossas faltas. Então Deus ele é aquele que nos orienta, que se nós quisermos ter proximidade com Ele, é necessário que nós também tomemos a nossa atitude, que nós nos acheguemos a Ele. Foi o que esse rei fez. Ele inicia o seu reinado e ele confia no Senhor. Ele acredita em Deus. Quando nós observamos, por exemplo, o relato deste rei no livro de 2 Crônicas, no capítulo 18, nós vamos ver que este rei, ele assume o seu reinado, ele faz o que era reto aos olhos do Senhor. E olha que interessante, 2 Crônicas 18 e o verso 4 diz que ele tira os altares e as estátuas que estavam sendo construídas naquele lugar, que estavam construídas para o povo, para que eles fizessem idolatria. Este rei ele elimina todo foco de idolatria, ele elimina tudo aquilo que levava o povo a pecar contra o Senhor. Inclusive, a Bíblia diz que havia naquele tempo uma serpente de bronze chamada Neustã, em referência àquela situação em que Moisés levanta a serpente de bronze lá atrás, no passado, quando o povo caminhava pelo Egito, pelo deserto. E este rei aqui, ele destrói essa serpente porque os israelitas estavam prestando culto a este ídolo. Fizeram dessa serpente, que era um objeto que havia sido guardado como lembrança, e eles estavam adorando, queimando incenso. Este rei, ele purifica, ele desperta o povo para o culto ao Senhor. Mas, meus irmãos, ao longo do tempo, a vida deste rei vai avançando, ele vai amadurecendo, e agora a própria vida exige dele que ele também passe por experiências com Deus. E este homem passa por uma experiência marcante com o Senhor, que provavelmente você vai se lembrar, você já deve ter ouvido falar. Qual é a experiência que esse homem passa? A Bíblia diz que um determinado dia, o profeta Isaías chega até o palácio do rei Ezequias e diz para ele: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagine você, enquanto você está fazendo tudo que é reto aos olhos do Senhor, enquanto você está fazendo tudo aquilo que Deus quer que você faça, e você recebe uma notícia como essa: arrume suas coisas, ordene sua casa, porque você irá morrer e não vai viver. Este homem, a Bíblia diz que quando ele recebe essa informação, quando ele recebe essa notícia, ele vira o seu rosto para a parede e ele começa a se humilhar, ele começa a clamar, ele começa a buscar a Deus, ele começa a pedir que Deus tenha misericórdia, ele começa a derramar-se em lágrimas. A Bíblia diz
que no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e começa a dizer: Senhor, lembra, Senhor, que eu fui sincero, que eu andei em verdade diante de Ti. E a Bíblia diz que enquanto este rei se lançava em humilhação diante de Deus, o profeta Isaías, que havia acabado de trazer a notícia para ele, que havia acabado de trazer a profecia e decreto do Senhor para ele, a Bíblia diz que enquanto esse homem estava saindo do palácio, enquanto Isaías estava no pátio do palácio, o próprio Deus se manifesta a ele e diz assim: Isaías, volta lá e diz para este rei que através da humilhação, das lágrimas dele, olha isso, 2 Reis, capítulo 20, o verso 5 diz a Ezequias o seguinte: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Ou seja, este homem recebe uma sentença de morte. Este homem, ele recebe para si um decreto vindo do próprio Deus de que ele não iria sobreviver, que ele iria morrer. Ele estava doente e ele recebe a informação que ele iria morrer. Quando ele recebe essa informação, a atitude dele não é se revoltar contra Deus, a atitude dele não é amaldiçoar o seu Deus, não é dizer que havia sido em vão, não. Ele se prostra diante de Deus e ele pede que Deus tenha misericórdia, ele pede que Deus o ajude, ele ainda assim se lança diante do Senhor. Quantas pessoas que ao receberem uma notícia ruim, quantas pessoas que ao receberem uma notícia desastrosa, quantas pessoas que ao receberem uma situação difícil, elas ao invés de se voltarem para Deus, elas resolvem se afastar de Deus, elas resolvem buscar outros meios de socorro, mas este homem, ele se lança diante de Deus, ele derrama lágrimas diante de Deus, e quando ele derrama lágrimas diante de Deus, Deus entra com a resposta, e a resposta de Deus é: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus respondendo isso para este rei, a Bíblia diz que ele é curado milagrosamente e a sua vida volta ao normal, ele restabelece toda a sua conduta, ele volta à sua trajetória, aquilo que ele havia programado, a sua vida volta. Este homem agora, ele havia iniciado o seu reino de forma correta, de forma próspera, de forma abençoada. Esse homem havia feito o que Deus se agradara, este homem havia recebido um momento de provação, esse homem havia recebido uma enfermidade e ele havia recebido notícias de que ele morreria dessa enfermidade. No entanto, quando ele clama ao Senhor, Deus age com misericórdia e traz a cura para este homem. Deus traz a cura para este homem. E agora eu quero convidar você a fazer uma grande reflexão. Pense comigo. Imagine que você seja provado tal qual este rei Ezequias. Imagine que você passe por um momento de dificuldade, assim como este rei Ezequias. Imagine que você passe por um momento em que os seus recursos se acabem e que a única coisa que você tem a fazer seja derramar lágrimas, seja chorar. Pois bem, foi o que aconteceu com este rei. Ele derramou lágrimas e chorou. Deus o ouviu. Deus respondeu e ele foi restabelecido. Agora se coloque você no lugar deste rei. Imagine que a provação que você está passando neste momento, você, depois de todos os seus recursos esgotados, você clame a Deus, Deus te responda e a resposta seja positiva, seja acima das suas expectativas. Deus responda dizendo que vai dar a você o que você pede e vai te acrescentar muito mais ainda. Qual seria a sua reação? O que você faria se nesse momento esta prova que você está passando, essa situação difícil que você está enfrentando, ela fosse 100% revertida e você conseguisse a vitória? O que você faria? Pois bem, eu quero te dizer, eu quero te mostrar na Bíblia, para que te sirva de alerta, o que este rei fez depois que ele foi curado, depois que ele já tinha tido muitas experiências com Deus. Depois de que esse rei, ele recebeu uma palavra sobrenatural da parte de Deus, dizendo que as orações foram ouvidas, que as lágrimas foram vistas, e ele foi restabelecido em sua saúde, ele foi curado. Olha como ele agiu com o passar do tempo. Depois que tudo isso aconteceu, que ele agradeceu a Deus por ter sido curado, o tempo passou, a prova foi embora, ele não estava mais doente, o seu reino continuou. Mas olha a reação deste homem no final da sua vida. E é isso que nós vamos fechar o nosso pensamento, a nossa reflexão de hoje. É em cima disso que eu quero convidar você a refletir.
Segunda Crônicas 32, já estamos falando do final da vida deste homem, o mesmo homem que foi curado milagrosamente. Segunda Crônicas 32 e o verso 24, diz assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Então aqui está resumido tudo que ele passou. Ele ficou doente, a doença era uma doença fatal, ele iria morrer, porém ele clamou ao Senhor, e quando ele clamou, Deus reverteu. Olha o que diz o versículo 25, abra sua Bíblia aí para você conferir o que eu estou dizendo, porque se fosse só eu te falando, você não iria acreditar. Olhe na Bíblia, 2 Crônicas 32, verso 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Eu vou repetir. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e sobre Jerusalém. Meus irmãos, este homem ele foi visto pelo Senhor, ele foi contemplado pelo Senhor no meio da sua angústia. Deus olha ele lá dos altos céus, entra com providência no meio de uma situação difícil, uma doença fatal. Deus cura, Deus prospera o reinado deste homem. Este homem que começa a sua carreira bem, tem uma prova no meio do seu reinado, um problema de saúde. Deus entra com providência, Deus cura. E na reta final da sua carreira, quando ele tinha tudo para encerrar os seus dias, com dias de glória, a Bíblia vai dizer que ele não correspondeu, porque ele, no final da sua vida, se exaltou, se ensoberbeceu. E a reflexão que fica para nós aqui nesta noite, que fica para você, para mim aí nesse momento, você que está assistindo esse vídeo é: se você está sendo provado nesse instante, se você está passando por uma situação adversa nesse instante, tenha certeza que Deus tem o melhor para você. Tenha certeza de que Deus ele pode e ele quer reverter a situação que você está passando. Mas a minha pergunta é, e eu preciso, Deus precisa, o Espírito Santo precisa que você grave isso no seu coração. Como nós iremos corresponder ao Senhor em relação aos benefícios que ele tem nos feito? É bem verdade que o salmista ele diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito, que me tem feito. Isso, e ele faz essa pergunta já querendo dizer que não há o que nós possamos fazer para pagar o que Deus tem nos entregado. No entanto, nós precisamos estar atentos para nós não incorrermos no mesmo erro deste rei Ezequias, de sermos alcançados por Deus, de termos as nossas vidas protegidas pelo Senhor, e com o passar do tempo, nós fazermos pouco caso, nós agirmos como se Deus não existisse, nós sermos indiferentes à voz do Senhor, nós nos afastarmos de Deus por conta de uma pessoa, nós nos afastarmos de Deus por conta de um desemprego que nós estamos passando neste momento, nós nos afastarmos de Deus por conta de um aperto, de uma dor, de uma tristeza que você possa estar enfrentando neste momento. A minha pergunta é: como você tem correspondido hoje aos benefícios que Deus te fez em todo o teu passado, na tua trajetória de vida? Pare para refletir aí a quantidade de vezes em que Deus foi bom com você. Pare para refletir aí a quantidade de vezes em que Deus ele te livrou. Pare para refletir aí a quantidade de vezes em que você achava que tinha acabado, que não tinha mais saída e que as coisas deram certo no final e que Deus deu uma saída, e que Deus deu um escape, que você conseguiu sobreviver. Aí, depois que você pensar em tudo isso, eu preciso que você reflita como hoje, no dia que você está assistindo esse vídeo, como agora você tem correspondido a isso? Como você tem correspondido ao benefício que lhe foi concedido? Este homem aqui que nós estamos estudando, que nós estamos vendo, o rei Ezequias, ele foi milagrosamente alcançado pelo Senhor. Deus visitou este homem, no entanto, ele não correspondeu. Ele não correspondeu. Deus não estava esperando que Ezequias pagasse, porque ele não tinha como pagar a altura do benefício que foi lhe entregue. Mas Deus esperava dele um coração sincero, um coração reto. E no final da sua vida, o que este homem faz? Ele exalta o seu coração. E todas as vezes que a Bíblia aborda o tema de soberba, de orgulho, de exaltação, ela está geralmente mostrando alguém
que atribui todas as suas conquistas, que atribui todas as suas habilidades, todos os seus feitos a si próprio. Ela atribui a exaltação nesse aspecto aqui do rei Ezequias para pessoas que acham que tudo que elas têm, tudo que elas conquistam é porque elas batalharam sozinhas, é porque elas conquistaram através do seu próprio suor, dos seus próprios esforços. Mas nós bem sabemos que se nós estamos até hoje de pé, é porque Deus tem nos sustentado. Se nós estamos até hoje de pé, é porque Deus tem cuidado de nós. Se você está aí assistindo esse vídeo nesse instante, não é porque você é bom, não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho, mas é porque Deus teve misericórdia de você. Você pode aí dizer: Deus, obrigado, eu quero ser correspondente, eu quero corresponder ao benefício. Eu não tenho condições de pagar, diga isso ao Senhor, eu não tenho condições de retribuir o benefício que o Senhor me deu, as coisas que o Senhor me fez, mas eu quero fazer o meu melhor. Eu quero te adorar. Eu quero fazer a mesma pergunta do salmista: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Meus irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos ser sempre e eternamente gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Que Deus abençoe e que você fique com essa palavra no seu coração. Amém.